Gênesis 1:1. A gente vai ter uma pregação um pouco diferente hoje. Sempre nós pregamos na total dependência da Escritura, ok? Só que hoje mais ainda, por quê? Porque eu vou aqui, com a intercessão de vocês enquanto eu prego, me esforçar para expor o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Ainda hoje. Amém? Então, enquanto você escuta, você intercede. Pastor, olha o tempo. O GU já fez sinalzinho para o reloginho. Tá? Mas eu preciso que vocês fiquem com os olhos na Escritura. Porque eu vou estar passando, e vou estar lendo, e vou estar explicando, e vou estar aplicando, e vou estar ilustrando. E eu vou estar andando na palavra. 1, 2 e 3. Ok? Vai ser um desafio para nós aí. Jair, não está funcionando aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. No princípio, criou Deus céus e a terra. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos alegramos na Tua presença, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos projetou, do jeito que nós somos, ó Deus. Mas o Senhor também nos chama para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Fomos criados à Tua imagem e semelhança, mas o pecado nos desfigurou. Mas agora, Senhor, por meio da ação do Espírito e do Evangelho que nós ouvimos semana após semana, o Senhor continua trabalhando em nós. E essa é a nossa oração, Senhor, como Tua igreja e Teu povo nessa noite. Trabalha em nós, em tudo aquilo que o Senhor vai falar, que nós sejamos ensinados, que sejamos confrontados e que a Tua verdade prevaleça contra todo engano, contra todo desvio que estiver no nosso coração e que a nossa dureza seja vencida pelo poder do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. Primeira coisa que a gente precisa lidar é quem escreveu esse livro. Moisés é o autor, não apenas de Gênesis, mas dos 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco. Esse nome Pentateuco já se refere a 5 rolos, 5 livros. A maneira como Moisés escreveu esse livro, que nós não temos muita certeza. Será que ele recebeu tudo isso em revelação direta de Deus? Ou, como os próprios textos, conforme os capítulos de Gênesis vão se desenvolvendo, mostram, ele colecionou, ele recebeu uma tradição já escrita do próprio povo de Deus, que veio dos séculos desde Adão, e então com isso nas mãos, inspirado e guiado totalmente pelo Espírito, ele escreve esse livro, quando ele está no deserto com o povo. E aí a primeira pergunta: por que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é entregue para o povo no deserto? Eles estão saindo do Egito, onde eles ficaram escravos ali, o povo de Deus, por 400 anos. Agora estão no deserto, chamados para servir a Deus. Entenda-se servir como adorar a Deus. Eles estão sendo libertos daquela adoração, de toda aquela idolatria politeísta dos egípcios, que existe até hoje. É só você visitar o Egito que você vai lá ver todos os seus deuses, falsos deuses. Mas a intenção de Deus, quando o povo está no deserto, para ser preparado para entrar na terra prometida, é que o povo de Deus precisa ser instruído sobre a verdade. E essa verdade começa através de o povo saber que Deus criou eles. É o que nós chamamos em teologia de cosmogonia, origem do universo. Lembre-se que esse povo aqui que está ouvindo isso de Moisés, eles estavam no Egito, escutando todo tipo de lenda, de mito, de histórias, tanto egípcias como babilônicas. Mas agora eles precisam de receber totalmente a verdade escrita, uma revelação objetiva, direta.
E é isso então que está ali na intenção do próprio Deus, quando ele usa Moisés para entregar tudo que está escrito aqui, para que o povo possa entender qual que é a sua história, qual que é a sua origem, qual o propósito e quem é o seu Deus. O Elohim Criador, o Jeová Elohim, que é o Senhor sobre todas as coisas. E é o Deus que chama homens para ter aliança, como acontece no capítulo 12 do próprio livro de Gênesis, quando ele faz aliança com Abraão, que é chamado nosso pai na fé. Mas é interessante que nós vamos trabalhar apenas os 3 primeiros capítulos. E nós podemos então, com apenas esses 3 primeiros capítulos, afirmar com convicção que, entendendo bem os 3 primeiros capítulos, nós vamos entender basicamente toda a teologia bíblica, porque tudo começa aqui. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis é o começo de tudo. Todo o fundamento de todas as doutrinas mais importantes estão contidas e nascem, e surgem, e são reveladas pela primeira vez nesses 3 primeiros capítulos. E é aqui então que nós vamos entender, já de cara, que Deus criou todas as coisas, mas depois ele vai separar no meio dessa criação um povo para ser somente seu, e que vai ser chamado de reino de Deus, apesar de não ter essa expressão aqui em Gênesis. E ao mesmo tempo, quando nós percebemos que Deus está formando o seu reino, vai surgir um reino adversário, hostil, que é o reino de Satanás. Nós vamos ter essa luta desses reinos desde aqui desses 3 primeiros capítulos. Eu tenho aqui já uma revelação de quem Deus é. Eu já posso então ter absoluta certeza que eu não vim do macaco, como diz Charles Darwin no seu livro A Evolução das Espécies, que acabou contaminando toda a ciência do mundo. Não. Nós viemos de Adão e Eva. Por que eu tenho essa certeza? Porque está escrito em Gênesis. Lembre-se, assim como Deus queria orientar o seu povo no deserto, Ele precisa orientar a nós hoje, os nossos filhos, os nossos netos, porque nós somos a continuação do povo de Deus, que começa lá no jardim do Éden. Esse jardim que é uma espécie de jardim igreja, jardim templo. Por quê? Porque ali Adão tinha comunhão com Deus. Ele andava na presença de Deus. Passemos ao texto. No primeiro verso diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira observação importante: Deus não se preocupa em ter que convencer ou ter que provar que Ele existe. Olha como começa o primeiro verso da Escritura: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que acontece assim? Porque Deus é incriado, Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é eterno. Então não precisa fazer essa apresentação como que tivesse que justificar para quem vai ler qual que é a origem dele. Porque Deus não tem origem. Você tem origem, Deus não. Quando você fala de um ser que é eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim. Esse é o nosso Deus. E quando Ele diz que Ele criou todas as coisas, está querendo dizer: eu tenho todo o poder, eu tenho sabedoria, eu crio todas as coisas para um propósito específico. É isso que esse primeiro verso da Escritura diz a nós. Mas o que Moisés queria dizer quando ele falou céus e terra? O que é céus e terra aqui? É todo o universo. Não é apenas a terra, é todo o universo, é todo o cosmos que foi organizado por Deus para nos colocar aqui no planeta Terra. Uma outra coisa importante: quando as pessoas perguntam, às vezes uma criança pergunta com razão: quando que Deus começou a existir? O que a gente tem que responder de cara para essa criança? Boa pergunta, mas a questão é: quem inventou o espaço e o tempo? Porque quando você fala isso para ela,
quem inventou o espaço, quem criou o espaço e o tempo, aí ela vai entender pela sua explicação que não faz sentido perguntar quando Deus foi criado ou quem criou Deus, porque Ele criou o espaço e o tempo. Então não faz sentido perguntar quando Deus foi criado, porque Ele criou essa contagem que nós chamamos de intervalos sucessivos de tempo. Então aqui também já está isso. Quem criou o espaço, quem criou o tempo, foi o Senhor. Isso não é um acidente, isso é um projeto, é uma coisa que foi pensada na mente do Criador. Uma outra coisa que tem aqui também, Deus criou todas as coisas, mas o que Ele pegou para criar? Por que as pessoas têm tanto interesse na Amazônia? Porque ali tem uma biodiversidade tão rica, ali tem tantos remédios escondidos, ali tem tanta tecnologia, biotecnologia, que o mundo inteiro está olhando para ali. Mas a pergunta é, quem criou a Amazônia? Deus. Então por mais que o homem possa fazer o remédio mais importante que nós precisamos para curar, para livrar pessoas da morte, no final ninguém vai poder criar nada sem utilizar aquilo que Deus já criou. Mas Deus é diferente, Ele cria do bara. Essa palavra hebraica quer dizer criar a partir do nada. Eu costumo brincar com as pessoas, eu falo assim, pensa uma cor na sua cabeça que não existe. Tenta criar uma cor na sua mente. Tenta fazer isso. É impossível. Porque na hora que você pensar uma cor, você falar para ela, você desenhar, você mostrar para mim, vai falar assim, essa cor vem dessa cor que Deus criou. Nada pode vir de nós. Mas fomos criados para participar, para manipular a criação, manipular no bom sentido, manipular no sentido de pôr as nossas mãos, porque fomos criados para dominar, para agir, para produzir, tudo para Deus. Mas o verso 2 já começa então a vislumbrar para nós que existe o Espírito Santo. Olha o texto. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então já começamos a pensar então, de maneira incipiente, de maneira muito ainda reduzida, preliminar, na Trindade. Mas esperem que até o final do capítulo 3 nós vamos encontrar toda a Trindade em Gênesis, nesses 3 primeiros capítulos. Então o Espírito Santo está aqui. Uma outra coisa interessante é que o verso 3 mostra que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma aplicação para você agora, para a sua vida. Você não vai mudar nada no seu caráter, se não for pelo poder da palavra de Deus pregada, a palavra de Cristo. Porque o universo surgiu assim, você foi criado assim, Adão foi criado assim. Haja. Adão foi criado pelas próprias mãos de Deus, é uma criação especial, mas chegamos lá. Mas para pensar nisso, olha o poder da palavra de Deus. Ele fala e aquilo passa a existir. Outra coisa que às vezes a gente não para pensar, quando você vê os 6 dias da criação, você percebe também como que Deus tem sabedoria para planejar, colocar tudo no tempo certo. Porque nós somos por natureza desorganizados, nós somos por natureza caóticos, Deus não. Se você olhar com calma, o primeiro dia da criação, o segundo, o terceiro, sabe o que você vai perceber? Ali estão os ambientes que Deus criou. Mas quando você vai para o 4º dia, o 5º dia e o 6º dia, você percebe que tem uma relação de comparação. O que Ele cria no 4º dia é para o ambiente do primeiro dia. O que Ele cria no 5º dia é para o ambiente do 2º dia. E o que Ele cria no 6º dia, o homem, do pó da terra, fazendo ali um boneco, e depois soprando no nariz, e passando a ser alma vivente. Então no 6º dia, Ele cria o habitante do ambiente do 3º dia. Esse é o nosso Deus. E você acha que vai ter acidente na sua vida? Que Deus não saiba que aquilo está no propósito dele? E vai ter coincidência? E alguma coisa vai escapar ao controle desse Deus soberano criador que faz desse jeito as coisas, desde o início. Nós estamos nos primeiros versos. Deus está ainda se apresentando
ao seu povo, mas ele já é belo, ele já é excelso, ele já é majestoso, ele já é admirável, ele já é rei, ele já é atraente, ele já cativa o nosso coração, ele já desperta em nós um amor por ele. Verso 4 diz: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Várias vezes aqui Deus vai fazer separação. Uma outra aplicação para você: Deus comprou você para você ser separado da impiedade, ser separado dos pagãos, ser separado dos ímpios. Deus criou você para você não fazer parte do reino de Satanás, mas do reino triunfal do guerreiro da cruz, o reino de Cristo, que é um reino de amor, de poder. Viva de maneira separada. Não viva na onda do mundo. Não viva no estilo do mundo. Deus te chamou para ser separado para Ele. Nós chegamos então ao verso 5. Acompanha comigo, não fica olhando para mim não, acompanha aqui. Chamou Deus a luz dia. O que tem aqui? Quando os filhos nascem, quem que coloca nome? Os pais. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre aquela criança. Não é isso? Ele é o progenitor daquela criança. Sabemos que as crianças vêm de Deus, mas nós somos progenitores. Por causa da bênção de Deus que vem no verso 28 desse capítulo, nós temos a capacidade também, por portarmos a imagem e semelhança de Deus, sermos pais e mães. Então, quando ele chama a luz de dia, ele está mostrando: eu sou soberano, eu sou o Senhor, eu crio e eu ponho o nome em todas as coisas. E é interessante, quando chega no capítulo 2, ele vai deixar Adão ter a mesma experiência. Adão, aqui estão os animais, dê nome a eles. Mostrando também que o ser humano foi feito, foi chamado por Deus para ser representante do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Cada ser humano, no propósito lá de Deus original, foi criado para ser uma espécie de vice-regente, para cuidar de tudo aquilo que pertence aos negócios do Criador, do Senhor, de Deus. E no verso 31 do capítulo 1, uma outra coisa importante nós percebemos: Deus, Ele avalia aquilo que Ele criou. Se não, olhemos, olha o verso 31. Viu Deus que tudo era o quê? Muito bom. Presta atenção, se você vai nos outros dias, toda hora ele fala: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Tem um dia que ele não fala nada. Algumas pessoas querem colocar Satanás ali, mas Satanás é outra história, não podemos confundir Satanás aqui. Não podemos confundir, porque se Satanás estiver aqui, jamais Deus chegaria no verso 31 e falaria: e viu Deus que tudo era bom. Como é que Deus vai falar que Satanás é bom? Então já é uma evidência que Satanás não está envolvido aqui. Mas uma outra coisa muito importante que você precisa levar para o seu coração para o resto da sua vida, que esse verso 31 ensina. Você sabe por que Deus pôde falar, olhando para tudo que Ele criou, e falar: tudo isso é muito bom? Porque foi Ele que criou. Isso quer dizer que tudo que Deus faz leva a impressão dEle. Como é que a gente vai ousar de que alguma coisa que Deus criou não seja boa, perfeita, útil, produtiva, santa, todas as coisas que Deus criou? Então, de uma vez por todas, entenda, quando você olha para Deus como Criador e tudo que Ele cria, se você fala que isso é ruim, você está falando do caráter do Criador. Mas não posso falar então de que nada que Deus criou não é como o próprio Criador. Ah, mas você pode indagar nessa noite: mas como o mundo está como está? O homem foi reprovado no teste que foi colocado no capítulo 2, no capítulo 3 mostra a queda. Quando ele cai,
o sistema fica desorganizado. Mas vocês vão perceber nessa noite que Deus não é pego de surpresa. E Deus não abandona o homem quando ele falha, quando ele cai, quando ele desobedece. Nós chegamos então ao verso 26. Olha o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não fala isso quando ele criou todas as outras coisas, mas quando ele vai criar o homem, é como se ele dissesse: eu vou fazer agora o homem, para que ele leve, de alguma maneira refletida, como se fosse um espelho, quem eu sou. Então ele cria o homem com uma capacidade de produzir, porque Deus produz. Ele cria o homem com uma capacidade de ter relacionamento, porque Deus é um Deus de comunhão. Ele cria o homem com a capacidade de amar, porque Deus é amor. Mas ter a imagem e semelhança de Deus também quer dizer: você existe. É isso que dá dignidade para o ser humano. Por isso que você tem que tratar bem todas as pessoas, porque elas têm a imagem e semelhança de Deus. Por ter a imagem e semelhança de Deus, o homem tem a responsabilidade de ser um mordomo diante de Deus, perante todas as coisas que ele recebe. Todas as coisas. Então nós temos que ter cuidado com os animais, porque eles estão debaixo da nossa responsabilidade. Nós temos que ter cuidado com as florestas, nós temos que ter cuidado com as lagoas, nós temos que ter cuidado com as crianças, com os anciãos, com tudo. Por quê? Porque nós somos chamados para representar Deus. Nós recebemos responsabilidade de Deus quando Ele nos criou. Tem aquela frase, né? Penso, logo existo. Mas a frase verdadeira é: sou feito à imagem de Deus, logo existo. Logo entendo que fui feito para Ele, enquanto você não entender. E essa é a coisa mais importante que você precisa fazer na sua vida, se você ainda não fez. Enquanto você não entender que você foi criado para Deus, nós vamos muitas vezes bater a cabeça e nós vamos pegar desvio, nós vamos fazer muitas coisas sem propósito, e no final não vamos estar de maneira pela qual Deus nos criou, para sermos satisfeitos. Porque lembre-se, quando Deus olha tudo que Ele criou e Ele fala que isso é muito bom, eu não posso tirar daqui que é um Deus satisfeito, é um Deus que está contente com aquilo que Ele faz. E se nós somos a imagem dEle, nós também fomos chamados para sermos contentes, satisfeitos, serenos. Esse é o chamado de Deus. Chegamos então ao verso 28. O verso 28 que diz: e Deus os abençoou. Para pensar. Qual a primeira coisa que vem na Escritura, na revelação sagrada, escrita por Moisés, depois que fala da criação? O que Deus faz? Receba poder. Receba capacidade para produzir vida. Porque é exatamente isso que vai falar. Olha só, e Deus abençoou. Você pode ler assim: e Deus lhes deu poder. E Deus lhes deu potência criativa para gerar vida. Por quê? Por que bênção quer dizer isso? Olha o resto do versículo: sede fecundos. Ele está dizendo: tenham filhos. Assim como Adão, como criei você, Adão, você é meu filho, tenha filhos. Nós só podemos ter filhos porque Deus abençoou a humanidade lá no começo. Multiplicai-vos. Ou seja, não tenha só um não, tenha dois, tenha três, tenha quatro. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. O ser humano foi feito para ser abençoado por Deus. A maldição veio por causa do pecado. E então, ainda falando sobre a criação do homem, vamos chegar no verso 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Adão foi criado adulto.
Adão não experimentou infância, adolescência. Ele foi criado adulto. Ele foi criado pronto para receber responsabilidades, porque daqui a pouco ele, taranana, taranana, ele vai se casar. E aí, para quem está solteiro, lembre-se, Deus foi como um assistente do noivo e trouxe a noiva. Deus organizou a igreja. Deus fez tudo para a alegria de Adão. E Deus também pode te responder pela sua oração. Então, nesse ponto de Deus ter feito com as suas próprias mãos o corpo material e ter soprado, nós já percebemos então que o homem, e aqui já é antropologia, a criação do homem. Aqui ele está explicando já com um pouquinho de detalhe. Tem a parte física, material, mas tem a alma. Tanto é que uma definição de morte é a alma sair do corpo. Isso é morte. E isso acontece por causa da transgressão de Adão. Nós chegamos então no capítulo 2. Se no capítulo 1 nós temos de maneira essencial Deus se revelando como Criador de todas as coisas, quando nós chegamos ao capítulo 2, nós temos o Deus que se revela. O Deus que nos chama para andar na presença dEle. O Deus que nos chama para sermos felizes. E os próprios nomes Jardim do Éden mostram isso para nós. Mas antes de falar sobre o Éden, eu quero voltar aqui nos versos 2 e 3 do capítulo 2. Lembre-se que eu falei que Deus criou o espaço e Deus criou o tempo. Quando você olha no capítulo 1, até o 6º dia, basicamente, parece que a mente de Deus está voltada para o espaço. Criou os 3 ambientes, criou os habitantes e colocou. Quando o 7º dia chega, a tônica não é mais lugar, não é mais habitantes. A tônica agora é tempo. Ele fala, é o 7º dia, eu descanso, eu santifico. Deus já está dando uma marcação do ritmo, de como que o homem que Ele criou deve viver. Não trabalhe 7 dias seguidos. Pastor, trabalho de turno. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha compaixão de você. Esse ritmo aqui, ele está na criação. Obedece. Trabalha 6. Folga 1. E lembre-se, esse dia, esse 7º, é o sábado do Antigo Testamento. Esse dia ele santificou, ele falou, nesse dia descansem e me honrem nesse dia. Me busquem nesse dia. Porque na verdade, o sábado do Antigo Testamento, esse dia de descanso, Deus mostrando a organização do tempo, aponta para um descanso muito mais importante que o descanso das nossas fadigas, cansaços do trabalho físico do dia a dia. Mostra do descanso eterno que nós temos quando nós cremos em Jesus. E nós não ficamos lá desesperados. Deus, se eu não fizer, o Senhor não vai me aceitar. Deus, se eu não fizer, o Senhor não vai me aprovar. Não! Nós descansamos agora porque é pela fé. Isso é descansar. Nós cremos em que alguém trabalhou por nós. E nós não contratamos Ele. Ele foi enviado pelo Pai, o Criador. Cristo trabalhou por você. E agora Ele convida, creia no meu trabalho, creia na minha obra, descanse em mim. E já começa a viver com menos ansiedade, com menos medo da morte, porque um dia, e agora por causa do pecado, a morte vai chegar. Mas o que está escrito no Salmo 23? Quando estiver no vale da sombra da morte, quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Jesus Cristo. Esse descanso, Ele promete, creia nele, descanse nele, não confie nas suas obras, não confie na sua performance, confie na graça de Deus, se entrega a Ele em arrependimento, confesse todos os dias que você precisa desse trabalhador celestial que é Jesus Cristo. Não deixe de cultuar a Deus uma vez no mínimo por semana.
você sai fora do ritmo e você vai ter prejuízo por causa disso. Chegamos então ao Jardim do Éden. O que o Jardim do Éden lembra para nós? A alegria da presença de Deus. Isso é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é o templo, era a igreja de Adão e Eva antes dele pecarem, porque depois eles vão ser despejados da igreja. E não foi por falta de pagamento, porque era de graça, mas por falta de obediência, porque era uma condição para continuar naquela igreja, jardim. Por que eu falo que o Jardim do Éden é a alegria da presença de Deus? Porque o significado de jardim é fechado, protegido, cercado. Por que tudo isso? Porque Deus está ali guardando eles, protegendo eles. Deus está ali por eles, lutando por eles. Mas o significado de Éden é ainda mais profundo e belo. Éden quer dizer prazer, deleite, fecundidade. E por que Deus então colocou o nome de Éden? Porque Ele está lá. E onde Ele está é bom. A gente sente seguro, a gente sente amado, a gente tem paz. Por isso que o Jardim do Éden é um lugar onde eu tenho a presença de Deus, e isso me dá alegria, isso me faz ficar tranquilo. Quantos de vocês chegam aqui um pouco perturbados, muito perturbados, atribulados, e aí quando começa às vezes ouvir a palavra, fala, olha, você vai receber a parte sua da árvore da vida, você vai estar em um lugar tranquilo, guardado, e aí depois de repente você começa a cantar, e você começa a cantar, e aquilo começa a visitar a sua alma. Por quê? Porque a presença de Deus está banhando você. Porque hoje, onde o povo de Deus se reúne, é o jardim, templo. É o lugar onde nós temos a presença de Deus de maneira comunitária. Mas esse jardim não era um lugar só de comunhão com Deus, não era só um lugar de deleite, de beleza, por estar ali contemplando os atributos de Deus e conversando com Deus, mas aquele lugar também era um lugar de provação. E aí então Deus colocou uma árvore para provar. Mas a pergunta que vocês poderiam fazer é: por que Deus fez um teste com Adão e Eva? Porque nós somos criados para crescer. Nós somos criados para estarmos mais maduros, para estarmos mais firmes nas coisas de Deus. Então esse teste, essa provação, da qual Deus fala, não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma maneira de Deus chamar esse casal, a primeira família, para crescer na presença dEle, porque a gente não fica estagnado. E já quero antecipar uma coisa para vocês: no céu não vai ser um lugar tipo lagoa, água parada. Tire isso da sua cabeça. O céu está mais para catarata. O céu está para aqueles rios com corredeiras rápidas. Isso é o céu. Lugar dinâmico. Lugar maravilhoso para viver. Lugar para você conhecer ainda mais de Deus. Lugar sem pecado, sem o mal, sem a morte, sem o sofrimento. É para esse lugar que nós estamos indo. Mas vamos olhar essas duas árvores. É interessante olhar duas árvores. Quando você olha para a árvore da vida, você tem que lembrar: só Deus pode dar vida. Árvore da vida, só Deus dá vida. Mas agora tem a segunda árvore, e ela fala de conhecimento. Para pensar um pouco. O que as pessoas dizem hoje sobre conhecimento? Conhecimento vale muito, ou não é? Se você tem conhecimento, você sai na frente, você leva vantagem. Então lembre-se, quando Deus coloca essa árvore aqui, Deus estava testando Adão e Eva, se eles iriam entrar nessa corrida pela busca do conhecimento, para se tornarem independentes de Deus, e continuar dependendo somente do relacionamento ali com Ele, pessoal. E esse é o nosso problema hoje. Nós somos independentes. Por isso que se converter é deixar de ser autossuficiente e se tornar totalmente dependente da graça de Deus.
É lembrar que a vida espiritual só vai fluir do trono de Deus. E que nós vamos continuar lutando muitas vezes para tentar resolver os nossos problemas com o nosso conhecimento, e ingenuamente achando que poderemos usar apenas o bem e guardar quietinho o mal. Não conseguimos, porque isso está misturado dentro de nós, porque nós somos contaminados. Quando Adão pecou, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Então lembre-se que o bem, quando eu pratico o bem, é como se você estivesse dizendo assim: a vida está crescendo, eu estou no caminho certo, eu estou progredindo. Mas quando acontece o mal, você está obstruindo a própria vida, os caminhos, tudo aquilo que Deus te deu. É isso que o mal faz conosco, obstrui a presença, coisas boas, a paz de Deus. E quando ele vai dar a ordem sobre essas duas árvores, ele dá uma advertência. Ele fala: olha, se vocês desobedecerem, lembrem, hein? Coma de tudo, mas se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Que morte é essa? Será que é a morte física? E isso ajudaria a explicar que quando Deus vem, onde vocês estão? Eles se escondem. E quando Deus chega perto deles, eles falam: Senhor, eu tive medo e eu me escondi. Será que eles já estavam com medo ali de Deus fulminar eles fisicamente? A morte que Deus diz como consequência da desobediência do teste que Deus pôs é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A perda da comunhão com Deus. Tanto é verdade que depois de Deus conversar com eles e acertar conta com eles, fazer um processo ali com ele, qual que é a sentença final para eles? Além das maldições tanto sobre o homem como sobre a mulher e sobre a terra, eles são despejados do jardim, o lugar onde Deus vinha falar com eles na viração do dia, que é mais ou menos o quê? Ao meio-dia. Essa é a consequência, a morte espiritual. Mas logicamente, essa morte espiritual também vai acarretar a própria morte física. E tem uma coisa importante aqui. Como era Adão? Como era Adão quando ele estava diante desse teste? Será que Adão poderia passar por esse teste e ser aprovado? Ou não tinha condições dele vencer aquela tentação? Quando Adão chega perante esse teste com Eva, ele tinha condição, ele tinha liberdade, coisa que o homem hoje não tem para ir a Deus, porque o pecado tirou a liberdade. Como é que a gente pode falar que as pessoas não têm liberdade? É simples, é só conversar com qualquer pessoa e falar o seguinte: faz o seguinte, você é livre? Eu sou livre. Ok, fica um dia só sem pecar, faz isso. Impossível. O que isso mostra? Que o ser humano é escravo do mal que está no seu coração. Sem o trabalhador do céu, ninguém consegue vencer o pecado com as suas próprias forças. E é disso que fala então, dessa provação, de que Deus estava chamando eles para crescer, mas mesmo ele sendo livre, ele desobedece. E a partir do momento que ele peca, agora Adão não consegue viver mais sem pecar. A vida dele só vai cair. Aquilo que a gente fala que a vida dele vai ser de mal a pior. Mas isso acontece no capítulo 3. Olhando ainda para o capítulo 2, nós percebemos 3 coisas importantes que você tem que entender que vem de Deus, porque está aqui no capítulo 2. Qual que é o sonho de toda a família? Além de ter filhos, ter uma casa. Quando o pai olha para um filho adolescente indo para a faculdade, o que ele quer para o filho? Ele quer um bom trabalho para ele. Nós fomos criados para quê? Para nos casar. Então, a partir do verso 15, nós vamos olhar aqui que Deus é que provê casa para Adão. Deus que deu um trabalho para ele. E Deus que vai providenciar totalmente o casamento. Então essa habitação, que é o Jardim do Éden, é uma espécie, tipo assim, Deus está dando a posse da terra, mas se ele cair em desobediência, ele vai ser expulso. Deus
dá um trabalho para ele. Muitas pessoas acham que o trabalho é consequência do pecado. Isso é um erro, porque Deus trabalha. Se Deus trabalha, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós também trabalhamos. E o trabalho está no capítulo 2 ou está no capítulo 3 depois da queda? Quando você olha e entende isso, fica claro que o trabalho está no capítulo 2. Então o trabalho não é uma coisa que veio de Satanás. Algumas pessoas ficam amaldiçoando, como que por causa de Satanás a gente trabalha. Querido, nós fomos feitos para trabalhar. Nós fomos feitos para produzir, nós fomos feitos para criar, nós somos feitos para cuidar, nós somos feitos para gerar vida. E o trabalho, ele gera dignidade. Uma outra coisa que acontece no verso 18, é que diz aqui, que Deus diz, não é bom que o homem esteja sozinho. Então Deus que vai ter iniciativa de preparar uma auxiliadora idônea. Mulheres, aqui está a base bíblica do chamado de vocês para ajudar a liderança dos homens. Deus falou, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. É aqui que é a base bíblica, está na criação, não é por causa do pecado, não é algum sociólogo famoso que criou isso. Foi o Senhor que escolheu a mulher para ser auxiliadora. E foi o Senhor que chamou o homem para ser o líder. E então nós caminhamos para o casamento. Deus traz a mulher, escolhe a igreja. E aí chegamos nos versos 24 e 25 do capítulo 2. Algumas características importantes do casamento. Olha para os versos 24 e 25. Vê se você consegue enxergar o que eu vou falar para você. Casamento, autonomia. Deixa teu pai e tua mãe, autonomia. Deus projetou o casamento. Quando o homem e a mulher se casam, os pais não têm que interferir aqui. Tem que aconselhar quando consultados. Porque se interferir, se quiser manipular a vida daquela nova família, não tem autonomia. Autonomia quer dizer tomar decisões por si mesmo. E esse é o propósito de Deus aqui. Isso que é o casamento aos olhos de Deus. Uma outra coisa que tem, quando ele fala aqui no verso 24, se une a sua mulher, o casamento é uma unidade indissolúvel, a não ser pela morte. Mas, porque o nosso coração é mau, os divórcios acontecem. Mas não é o propósito de Deus. Divórcio não é propósito de Deus para nenhum casamento, mas eles acontecem. Uma outra característica do casamento que está aqui no verso 24, tornando-se os dois uma só carne. O que isso quer dizer, uma só carne? Casamento, presta atenção, você que é casado ou quer casar. Casamento é uma entrega total. Por que nós temos dificuldade no casamento? Porque a gente se esconde. A gente tem dificuldade no casamento porque a gente não é 100% transparente de como nós estamos nos sentindo. Os homens têm dificuldade de falar de seus sentimentos. As mulheres têm dificuldade de falar o que elas querem. Os homens têm que adivinhar. E adivinhar não é de Deus. E aí fica tudo difícil. E você sabe como que a gente sabe que a gente está errado nisso no casamento? Porque quando você chega no verso 25, e eles estavam nus e não tinham vergonha do outro, isso aqui simboliza que nessa primeira família, antes do pecado, tinha total transparência e tinha franqueza. Eles não tinham medo de se expor um ao outro, a começar fisicamente. Percebe isso? Como que nós precisamos trabalhar os nossos casamentos? Casamentos que falta autonomia, que o sogro, que o pai, que o irmão fica dando bedelho e a pessoa não decide junto, o marido e a mulher não se unem para resolver. Casamento é criado por Deus. Aqui está a base bíblica. O casamento não é um arranjo social criado pelo homem, é algo instituído por Deus. Chegamos então ao capítulo 3. Se o capítulo 1 é o Deus que cria, o capítulo 2 é o Deus que se revela, chamando para andar na presença dele para ter alegria, chamando para trabalhar, chamando para ter uma casa, dando uma esposa. Que bênção ter uma esposa. Vem de Deus. O capítulo 3 é o Deus que salva. Por incrível que pareça, o camarada era bem empregado, o camarada era bem casado, situação financeira ótima, comunhão com Deus,
Era o melhor condomínio do universo. Tudo isso para mostrar para você e para mim que mesmo nas condições mais favoráveis, o homem não pode vencer sem Deus. Na hora que Eva foi entrar na conversa desse teólogo chamado diabo, que a gente pode chamar o teólogo cativante, o teólogo que fala o que as mulheres querem ouvir, ele ganha o coração dela, e ele pega um pouquinho de verdade e mistura com mentiras fatais e mentiras que falam do caráter de Deus, mentiras que vão contra a própria palavra de Deus. Mas Eva escolheu acreditar em Satanás, e ali ela é reprovada no teste. E aqui você percebe então que entra o que na história da humanidade? Confusão, desconfiança, porque para Eva ter feito isso, ela teve que desconfiar se Deus era tão bom assim mesmo. Quer ver como que a gente é igual? Quando está tudo bem na sua vida, tudo bem, você tem medo de acontecer alguma coisa errada? Tem. Percebe? Você desconfia. Fala, não, tá tudo muito bom, tá tudo certo demais, vai acontecer alguma coisa, Deus tem que fazer alguma coisa, porque tá tudo... A gente é assim, a gente desconfia, porque estava tudo bem com Adão e Eva, mas quando alguém chegou com uma palavra ali maliciosa, ela sucumbiu, e ela então entra nessa desconfiança. E Adão, omissão. Adão tinha que chamar aqui nesse caso omissão, que é o que ele foi. E Eva, já falei esses dias aí no seminário, a usurpadora. Uma novela que teve um tempo aí, lembra? A Usurpadora? Nem sei o que aconteceu na novela, mas o nome cabe. O que é usurpar? Usurpar é você tomar uma posição que não é sua. Eva fez isso. Deus, o Senhor colocou Adão, mas ele é muito paradinho. Não conversa. Eu já conversei com a serpente, já. Ela, quando ela toma a frente, ela está dizendo que, Deus, tudo bem, eu amo o Senhor, todo o meu coração, mas eu acho que o Senhor errou na hora de colocar os papéis. Ele só tinha colocado eu de líder e ele de auxiliar, mas tudo bem. O Senhor fez assim e olha onde que vai dar. E aqui nós temos uma coisa em teologia que chama-se pecado original. Por que pecado original? É esse pecado aqui que vai fazer de toda a humanidade pecadora. Tem como você sair fora de ser pecador? Tem. É só você conseguir provar que você é humano, mas não veio de Adão e Eva. Se você conseguir fazer isso, pode ser que você não seja pecador. Mas ninguém consegue. Porque toda a humanidade veio desse mesmo casal. Todos nós. Então, por causa do pecado deles, todos nós caímos junto com eles. Quando eles pecaram, nós estávamos lá de maneira figurada. E isso agora então é a nossa herança maldita. Mas, e aqui é impressionante. Aqui é impressionante. Deus deu todas as condições maravilhosas. Deus colocou um teste para eles. Deu trabalho, deu casa, deu uma esposa. E eles pecam. E Deus faz o quê? A boa notícia de Gênesis, que você lê no verso 8. Vai no verso 8 comigo. Deus não abandonou eles quando eles pecaram. Deus não abandonou a primeira família quando transgrediu. Porque lembre-se, Deus chegou e falou assim. Deus fala para Adão, onde estás? Por que Deus procurou Adão e não Eva? Não foi Eva que pecou primeiro? Não foi? Por que ele não chamou a atenção de Eva? Falou, Eva, vem aqui, você é mais culpada. Você vai ter uma pena maior. Ele não foi em Eva. Ele foi em Adão. Sabe por quê? Porque se você prestar atenção no capítulo 2, quando Deus deu o mandamento para ele não comer do fruto lá, da árvore, conhecimento do bem e do mal, Eva nem existia.
Só Adão estava lá. Entendeu? Deus deu a palavra para o líder. Depois ele deu a esposa. Primeiro Deus falou assim, é assim que você tem que viver. Agora eu vou te dar a esposa. Percebe? Eva só sabia dessa norma por causa de Adão. Porque ele tinha a responsabilidade como marido de ensinar a palavra à sua mulher. E é assim até hoje. Nas casas e na igreja. Está aqui a origem disso. Às vezes não é difícil de entender o que eu estou falando. É difícil de aceitar. Mas é a verdade. Essa é a verdade. Revelada aqui de maneira bem simples. Por que Adão está com medo? Você sabe por quê? Porque o pecado gera medo em você. Você tem medo quando peca. Você fica angustiado. Você fica envergonhado, você se sente humilhado. A gente quer se esconder. A gente fica com angústia. A gente fica triste. É tudo isso que o pecado gera em nós. E exatamente como ele se sentiu. E aí, quando chega o verso 12, verso 13, o que vai acontecer? Vai estrear um comportamento que a gente vê a partir das crianças fazendo. Mariazinha, quem quebrou aqui, Mariazinha, esse pote, foi Joãozinho. Não foi. Às vezes foi ela. Ela coloca a culpa em outra pessoa. Se você olhar o texto aí, quando Deus vai conversar com Adão, o que ele responde? Ele responde, é duas coisas que ele fala. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, Senhor. O Senhor que escolheu ela. Eu dormi, o Senhor deu a mulher. E depois ele fala ainda, ela me trouxe uma bandejinha bonita, me deu, e eu comi. Aí o que acontece? Foi Eva? Foi. Aí ele vai, e Eva, o que Eva faz? Eva é esperta, sabe conversar até com serpente, esperta, né? Ela olha como que Adão fala com Deus, o que ela fala? Vou fazer igual Adão. Aí Deus vem falar com ela, fala assim, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. E aí Deus vai aonde? Deus vai na serpente. Só que tem uma diferença. Quando Deus chega na serpente, ele não vai conversar com ela. Ele conversa com Adão, conversa com Eva, porque ali ele está começando um processo de restaurar. Com a serpente, ele já chega com juízo, sentença. Deus não dá atenção para o diabo. Ele chega com a justiça implacável dele. Não tem conversa, só tem a justiça. Só tem um poder de Deus sobre ele. É isso que acontece. E aí, queridos, o verso 16, 17, vai falar do quê? Do juízo. Quando a gente, infelizmente, tem uma situação de uma mulher que perde a sua vida ao dar à luz, nós temos que lembrar dessa passagem. Foi consequência do pecado. Isso não era para acontecer num dia de tanta felicidade. Uma mulher parte, quando o filho vem, como que fica o coração desse homem? Mas está escrito aqui, o trabalho tão difícil, trabalha tanto e não rende. Maldição sobre o trabalho de Adão. Essa terra, acontece tantas coisas ruins, maldita por causa de Adão, consequência do pecado. E percebam que a maldição vai atingir em cheio as áreas de atuação de cada um dos dois. Homem, o trabalho dele, o provedor, mulher, os filhos, cuida da casa. A maldição vem de cheio na função de cada um deles. O verso 23 e 24 fala do quê? O primeiro despejo. Vocês não sabem o que é despejo, a maioria de vocês. Tomara que vocês nunca passem por isso. Eu sei o que é um despejo, porque eu, como servidor público, eu já fiz despejo. Eu já fiz despejo, para vocês terem uma noção, de um bairro inteiro. De ter que tirar pessoas da casa com papagaio, com criança, com pessoa de idade. E outra pessoa, a família que tinha que entrar, tinha que colocar, tinha que sair. Terrível. Você tirar uma pessoa da casa dela, despejar, e lacrar, e falar que não pode voltar, e se voltar pode ser preso. Isso é humilhante.
Eu não desejo isso para ninguém, é terrível. E a primeira família foi despejada. A Bíblia diz que Deus pôs para fora e colocou um querubim lá. Volta para ver. Volta para ver. Tenta voltar para cá, vem agora, Adão. Percebe? Um amor que disciplina. Um amor que põe limite. Não é um amor que aceita tudo. Que tristeza, que sensação terrível. Mas, no meio do despejo, tem uma coisa boa que às vezes a gente não percebeu. Por que Deus manda eles embora de lá? Além de ter pecado? Porque Deus não queria uma tragédia maior. Como assim uma tragédia maior? Como que era o nome da outra árvore que tinha lá? Árvore da vida. Se Deus não põe para fora, o próximo passo desse casal seria comer do fruto da árvore da vida e aí ser imortal e viver eternamente no pecado. Deus falou, não, eu vou agir com misericórdia. Ponho para fora e vou redimir eles. E vou trabalhar um plano agora de redenção, toda a história, para trazer de volta para a minha presença. Mas vai me custar. Vai me custar o meu filho unigênito. A volta deles para a presença de Deus vai custar a vida do justo, inocente Jesus Cristo. Por isso que eu falo para vocês, todas as histórias estão aqui nesses 3 primeiros capítulos. Mesmo sendo expulsos, Deus está manifestando misericórdia. Porque Deus não quer que o homem continue vivendo para sempre no pecado. E antes de encerrar essa mensagem, quando eu leio para vocês e vou expondo esse texto, lembre-se que nós estamos trabalhando na Escritura. Aqui tem a origem do pecado, aqui tem os atributos de Deus, que Deus é o Criador, aqui tem o surgimento dos 2 reinos, aqui tem o início do plano da salvação, aqui tem o surgimento, a manifestação dos anjos malignos. Todas as coisas estão aqui. Então lembre-se, a Escritura, ela é uma fonte confiável para você viver baseado nela, pela fé. A Escritura não tem erro e ela nos dirige em todas as coisas. E quando você não encontrar resposta para algo específico, porque não está escrito, você precisa fazer uma análise dos princípios da Escritura. E ela vai te dar, e você decidir, e buscar conselho, e orar. Em terceiro lugar, a Escritura possui promessas que vão ser todas cumpridas. Nós lemos Apocalipse 22, é o final, é falando que deu tudo certo no plano de Deus, mas aqui é o início. E aí, igreja, verso 21, diz que Deus olhou para aquele casal vestido de figueira. Deus olhou aquilo, que roupa feia, que roupa ridícula. O que Deus fez? Mata o animal, pega a pele e veste. De alguma maneira, você precisa entender que só tem uma maneira de você estar na presença de Deus: se você estiver vestido com as roupas dele. E as roupas dele é a justiça de Jesus. É somente por meio na fé em Cristo que você pode chegar de novo na presença de Deus. Porque agora nós voltamos para o verso 15. Eu quero que todo mundo olhe para o verso 15. Eu falei para vocês que Deus não conversa com o diabo. Ele conversou com Adão e conversou com Eva. Mas olha o que ele vai falar aqui para a serpente e para o diabo. E aqui está o que nós chamamos de proto-evangelho, o início do evangelho. Lembre-se, eles pecaram, eles mereciam já a morte espiritual, o despejo direto, mas Deus foi tratar com eles, e Deus foi resgatar eles. Diz assim a palavra: porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando isso para a serpente de um lado, Eva do outro. Não foi Eva que falou: Senhor, eu estou arrependida, eu preciso do Senhor. Não! Foi o Senhor que buscou Eva. É o Senhor que está falando para o diabo: diabo, eu sei o seu propósito. Você quer trazer Adão e Eva para o seu lado, mas eu estou entrando aqui com o meu poder. Porque está dizendo aqui que Ele vai pôr inimizade. É Ele que faz. Gente,
Se Satanás odeia você, isso começou com Deus. É o que está escrito aqui. É Ele que faz essa inimizade. Por isso que o mundo odeia a igreja. Porque o mundo vive dos pensamentos de Satanás, seguindo as pegadas de Satanás. E aí continua: entre a tua descendência e o seu descendência. Quem que é a sua descendência? É a descendência de Satanás, que vem de Caim, que são os ímpios, que são os maus. Mas fala aqui que tem o descendente. Esse descendente é Jesus Cristo. Aqui então é o início da manifestação, a primeira menção ao Evangelho. Por isso que é errado falar que o Antigo Testamento só tem lei. Não, olha a graça aqui. Lembre-se, Adão e Eva estavam escondidos, não arrependidos, não confessando o pecado, escondidos. Deus procura, Deus chama para tratar o coração, e Deus então vai pegar os dois do lado de Satanás e vai trazer de volta para o lado dele. Ele fez isso. É Deus que salva, é Deus que vem com graça na sua vida, é Deus que nos transforma, é Ele que nos separa dos ataques de Satanás. Por isso que você tem que ter plena confiança na proteção de Deus contra Satanás, porque senão você não abre a boca nem para pregar, porque você vai ter medo. Deus protege. A guerra começou aqui, os dois reinos estão divididos. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Diz aqui que o descendente vai ferir a cabeça de Satanás. O que é cabeça, gente? Quando fere cabeça, o golpe mortal. A vitória é de Deus. Jesus venceu na cruz. E esse final que fala do calcanhar, ferir no calcanhar quer dizer os sofrimentos de Cristo na cruz. Ele pagou um preço. Ele pagou um preço a Deus para que nós pudéssemos voltar para a presença dEle. Então lembre-se, se você está na fé, não foi porque você estava procurando a Deus. Você provavelmente estava escondido, você estava com vergonha, você estava com angústia. Ele foi até você, Ele te resgatou com o poder, e Ele te pôs no reino do amor do Filho dEle. Porque no final, o que a gente vai entender é que o plano de Deus vai se cumprir. E desde Gênesis, quando o homem cai, vale um princípio da Escritura: a misericórdia de Deus triunfa sobre juízo. Somente por meio de Jesus Cristo, o descendente da mulher, que nós podemos viver todas as bênçãos que Deus tem. Se aposse de Jesus. Confie em Jesus. Existe uma guerra contra a sua alma. Fique com Jesus e você vai estar do lado do reino de Deus.